As coisas que amamos nos destroem sempre. Olá, aqui é o Silver. Está começando o primeiro Caminho Entre as Nuvens, dessa vez dedicado às Crônicas de Fogo e Gelo de George R. Martin. Já posso avisar, contém alguns spoilers. Tentei evitar falar muito sobre o enredo, mas um pouco é necessário. Criar expectativas sobre algo geralmente nos faz nos decepcionar com ela. Não sempre. Esse livro eu deixei para ler durante muito tempo. Sinceramente, minhas expectativas foram cumpridas. Então eu até penso que deveria ter começado a ver antes. O livro é enorme, mas mesmo sendo tão detalhista, a maneira como ele foi contando acabou nos deixando sem perceber o tamanho real do livro. Inclusive eu não queria que ele acabasse. Gostei bastante da maneira como o autor explica, e mesmo detalhando tanto, não chega ao ponto de você enjoar da trama. Ou melhor, não chega a você enjoar a voltar à trama enquanto ele está dando os detalhes, por exemplo, da descrição dos personagens, dos lugares. Já no primeiro capítulo, eu comecei a ver como a história estava sendo apresentada e me surpreendi, sabe? Foi uma paixão, já de começo. A história se passa em Westeros, um universo medieval onde temos um rei, que é o senhor de 7 reinos. Somos bombardeados por vários personagens e acabamos guardando apenas alguns, porque são os principais ou que nós nos afeiçoamos mais. Um dos personagens principais é o Lord Eddard Stark, senhor de Winterfell, que é nomeado a nova mão do rei. A mão seria um cargo como um braço direito. Porém, quando chegando a exercer seu cargo, ele está procurando algumas evidências, investigando para saber o que houve com a mão antiga, qual foi o motivo real de sua morte, porque ele não acredita que foi uma morte natural, mas que sim, ele tenha sido assassinado. Sinceramente, ele tinha bons motivos para isso. Ele é um personagem, sabe, com uma retidão bem grande, com um compromisso com a família, com a honra muito grande. Mas, apesar disso, ele tem lá seus deslizes. Por exemplo, ele tem uns filhos no casamento, mas também tem um filho fora, que é o Jon Snow. Jon Snow é um dos personagens que eu mais gostei, ele é bem interessante. Se dá bem com a irmãzinha Arya, que é toda molecona, que quer lutar, que aprendeu a lutar esgrima, inclusive. E, sabe, uma das meninas que pareceu ser bem legal, porque a irmã dela, Sansa, foi bem desnecessária. Eu não gostei nem um pouco. Por mim, ela não era nem um pouco presente na vida de ninguém, estava interessada no próprio futuro, de maneira bem egoísta, bem superficial, que não me interessava. Mesmo com tantos personagens, fica complicado decorar tantos nomes. Eu até fiz algumas anotações tentando me localizar, só que eu me perdi nas anotações no decorrer da história. E vamos assim pensar, se eu começar de guerra e traição, é bom estar atento aos detalhes. Mesmo essas anotações eu segui em frente e tudo bem. Personagens ser bom, ser mal, uma coisa que eu gostei da maneira que foi tratada é que mesmo os bons e os maus não são absolutos. Os bons podem dar suas vancadas, ter seus defeitos, e aqueles que são ditos maus, eles não são tão maus assim, pelo menos não o tempo todo, eles têm o seu lado humano. Isso deu um ar de realidade muito bom à série. O livro em si é para adultos, realmente para adultos. Ele tem uma carga violenta, sexual, inclusive chegando a vias de incesto consumado, bem grande. Então é uma coisa que realmente eu prefiro que pessoas muito jovens não vejam. Se formos pensar sobre o enredo em si, como eu estava dizendo anteriormente, é sobre a mão do rei tentando investigar o que aconteceu com a mão antiga, né? O senhor Lord Eddard Stark, ele é a nova mão, levou alguns filhos para a corte do rei, estava trabalhando e investigando. Além, sabe, dessa parte dos Stark, quando podemos pensar no próprio Eddard, chamado alguns momentos de Ned,
sua mulher Caitlyn, os filhos e o seu filho fora do casamento Jon, temos também outros núcleos, como os sobreviventes, os descendentes do antigo rei, são os Targaryen, especialmente a garota chamada Daenerys, que eu gostei muito dela, e sinceramente, George R. R. Martin, autor de Crônicas de Fogo e Gelo, como você deve odiar essa menina? Tudo dá errado na vida dela. Perdeu o irmão, que não prestava muito, olha, tinha vontade de bater naquele homem, mas ela sempre está sendo forçada a passar por várias situações, inclusive ela acabou perdendo o marido de uma maneira horrível, sabe? Me cortava o coração ver o que acontecia com ela. Além dos Targaryen, também temos os Lannister, família da rainha Cersei. Minha nossa, essa mulher é uma sacana. E a família dela inteira, pelo jeito, é. O único que eu gosto mesmo dos Lannister é o Tyrion, que é o irmão anão dela, com língua e mente afiada. Ele é um dos personagens mais incríveis que apareceu. Sobre a adaptação da série para a TV, a adaptação do livro para a série de TV, feita pela HBO. Eu gostei, eu vi pouco e sou particularmente o tipo de fã que gosta que a obra adaptada fique mais fiel possível. Algumas mudanças foram feitas e eu sinceramente agradeci. Por exemplo, as idades dos personagens mais jovens foi aumentada para deixar um pouco mais aceitável. Por exemplo, as coisas que acontecem com a Daenerys, são terríveis. Para uma mulher, como na série, tipo um cara de 20 anos. Só que no livro ela tem 13, sabe? Ela tem que casar e passar por várias coisas. É horrível, sabe? É uma aflição muito grande. Outros personagens, como o filho mais velho do Lord Stark, também parece ser mais velho do que é descrito no livro, e isso ficou um pouco mais coerente para mim. Voltando à história, houveram alguns momentos que, sinceramente, me marcaram, que me identifiquei, que falavam de alguns valores que eu acho bom, que eu acho, sabe, como poderia dizer, não palatável, mas que me tocam. Teve, por exemplo, os ensinamentos de coragem do Sírio para a Arya, que era professor de esgrima dela. Ele dizia: o medo golpeia mais fortemente que as espadas. Nossa, aquilo eu achava fantástico. Tem uma maneira como a Catelyn tinha que se manter firme mesmo no meio daquela batalha que estava acontecendo, dizendo para si mesma que ela tinha que ser forte como uma Stark, que são fortes como o Norte. E sem contar a questão daquela doação da Patrulha da Noite, que eles não podiam nem amar, sabe? Eles não podem formar família. Representado pela frase que eu anotei lá do livro: o amor é o veneno da honra e do dever. Porque realmente, se você pensar, se ele tem uma família, ele não pode sacrificar tudo para ficar na muralha defendendo o reino, os 7 reinos de Westeros. Então, sabe, você não pode formar família, você não pode ter nada, você está vivendo para proteger. Inclusive, gostaria de encerrar o programa com uma citação do juramento da Patrulha da Noite. Escutem as minhas palavras e testemunhem os meus votos. Recitaram com as vozes, enchendo o bosque penumbroso. A noite chega, e agora começa a minha vigia. Não terminará até minha morte. Não tomarei esposa, não possuirei terras, não gerarei filhos. Não usarei coroas e não conquistarei glórias. Viverei e morrerei no meu posto. Sou a espada na escuridão. Sou o vigilante nas muralhas. Sou o fogo que arde contra o frio. A luz que traz consigo a alvorada. A trombeta que acorda os que dormem. O escudo que defende os reinos dos homens. Dou a minha vida e minha honra à patrulha da noite. Por esta noite e por todas as noites que estão por vir. E com isso eu encerro o primeiro caminho entre as nuvens. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Quer dar uma dica, porque eu preciso de muitas, sinceramente? Deixe nos comentários, manda uma mensagem inbox, se você preferir, na página do Facebook. Estou aguardando o feedback de vocês novamente. Esse é o programa.
Ele vai tratar mais de literatura, seja na forma de prosa, poesia ou mesmo de novelas gráficas, os famosos quadrinhos, sejam orientais como japoneses ou os quadrinhos americanos e nacionais. Vou falar um pouco de quadrinhos também, que posso até falar de livros no Saindo do Forno, mas lá eu tento pegar algo que esteja saindo nas bancas ou na internet nas semanas anteriores ao vídeo, preferencialmente na mesma semana. Esse programa, em compensação, eu posso falar de algo que saiu faz tempo, como o próprio A Guerra dos Tronos. E fica por isso mesmo, espero que gostem e vejam os outros programas. Até mais, aqui foi o Silver.